do Jesus Cop! Gente, eu sempre sonhei em falar isso. Meu amigo, pastor Douglas Gonçalves, que honra é poder estar participando dessa conferência. Uau, lidere como Jesus. Obrigado, muito obrigado por esse convite. Estou aqui para aprender juntamente com tantos outros pastores que vão estar também trazendo algo do coração do Pai para o coração de tantos líderes, de tantos pastores que estão nos assistindo nesse exato momento. Muito obrigado mais uma vez, meu amigão, pastor Douglas Gonçalves, por me permitir estar aqui com você, com vocês. Hoje foi me pedido que eu falasse um pouco sobre o ministério pastoral. Para quem não me conhece, eu sou pastor da Igreja do Amor há 19 anos e penso em algo que eu amo pastorear. Eu sei que foi uma graça que Deus derramou sobre a minha vida. E eu sei que você que está aí, né, já deve estar pensando assim: pastor, passa todas as dicas. Pastor, me fala qual é a fórmula perfeita para ser um pastor perfeito. E a verdade é que não existe fórmula perfeita. Eu tenho aprendido, primeiro, que existe, claro, um manual, que é a palavra de Deus. Segundo, existe um mestre que nos ensina, que é o próprio Deus que vai, né, nos direcionando, né, mostrando o caminho. E depois vem, obviamente, a nossa parte, né, a parte de ser um pastor. Eu sei que muitas pessoas, elas olham para o ministério pastoral e pensam assim: uau, isso aí é algo que é conquistado pelo mérito, né? Tem uma receita pronta. Mas eu tenho aprendido que o pastoreio não tem nada a ver com isso. Mérito, receita pronta, não. Tem a ver com Jesus. Tem a ver com a sua misericórdia, que de uma forma muito especial ela é derramada sobre a nossa vida. Pastorear tem a ver com renúncia, tem a ver com doação. Pastorear tem a ver com amor, primeiro pelas pessoas e depois pela obra. Pastorear tem a ver com processo, tem a ver com propósito, tem a ver com maturidade. Eu tenho aprendido que pastorear, mais do que qualquer outra coisa, tem a ver com um coração ensinável e totalmente dependente de Deus. Por isso que, se você chegou aqui pensando assim: uau, pastor Arthur agora, né, vai falar o caminho do pastoreio, como é que se cria uma cultura, né, como cuida de pessoas, eu até vou falar sobre isso. Mas primeiro eu quero te dizer que o melhor modelo de pastoreio a gente sempre vai encontrar em Jesus. Ele, sem dúvida alguma, é o nosso maior professor. E o professor do melhor curso. E se você quiser dizer que é de teologia, não tem problema. O melhor curso de teologia do mundo, que é justamente a vida. John Jowett, no seu livro O Pregador, Sua Vida e Sua Obra, ele vai dizer algo muito interessante. A vocação pastoral não acontece quando você busca fazer medicina e não consegue passar no vestibular. Corre para engenharia e não tem êxito. Bate a porta de outro curso universitário e também fracassa. Então conclui que Deus está abrindo a porta do ministério. Não. Vocação é como algemas invisíveis. E eu acredito nessa verdade. O mais interessante é que essas algemas são colocadas pelo próprio Deus na vida daquele a quem Ele chama. Sabe, quando a gente entende que foi Deus que nos escolheu, e essa escolha
não é baseada naquilo que nós fizemos ou fazemos, mas naquilo que Ele pode fazer por nós, em nós e através de nós. Só para você entender melhor isso, Jeremias, ele era uma criança quando foi chamado. Não sabia falar direito, mas Deus colocou na boca dele a palavra que ele precisava lançar no coração das pessoas. Quando a gente vê, até mesmo Jonas era um homem que tinha muita dificuldade em perdoar os inimigos. E o que foi que Deus fez? Deus o chamou e o enviou. E Paulo, que se considerava o maior dos pecadores e o menor dos apóstolos. E Deus o colocou num lugar de honra. E quando a gente vai ler a Bíblia, a gente vê que a maior parte dos livros ali do Novo Testamento são escritos por Paulo. Ou seja, a escolha de Deus para o serviço, para o pastoreio, é a mesma escolha dele para a salvação. A sua graça, tudo é graça. Só para você ter um pouco da ideia de como é que eu cheguei aqui na Igreja do Amor, na cidade paulista, né? Eu nunca tinha pastoreado igreja alguma. Eu estava morando nos Estados Unidos e provavelmente eu iria viver lá. E Deus simplesmente mudou absolutamente tudo. Eu fui para uma conferência, isso mesmo, uma conferência que eu nem iria. Acabei indo e nessa conferência Deus falou comigo, volta para o Brasil. Eu voltei para o Brasil. Eu sou filho de pastor, sempre cresci na igreja, servindo, amando vidas, amando Deus. E todo mundo dizia assim, Arthurzinho vai ser pastor na igreja do pai. E eu acreditava nessa verdade. Até que um dia eu estava lendo Gênesis 12, falando da história de Abraão. Quando Deus fala para ele assim, vou te tirar da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vou te levar para um lugar que eu vou te mostrar. Vou fazer de você uma bênção. Deus falou tão forte no meu coração, dizendo assim, vou fazer a mesma coisa na sua vida. Mas eu pensei assim, misericórdia, isso não deve ser de Deus não. Eu acho que é coisa da minha cabeça, porque todo mundo diz que eu vou ser pastor aqui na igreja do meu pai, e fiquei calado. Uns meses depois, meu pai me procura e diz assim, nós temos uma congregação em Paulista, que era uma cidade que eu nem conhecia, gente, nem sequer conhecia, porque eu cresci toda a minha vida em Recife. E eu vim a conhecer Paulista nos noticiários policiais, porque naquela época, hoje não, mas naquela época Paulista era uma das cidades mais violentas, né, da região. Maranguapium, que era o bairro, muito violento. Não, então quando o repórter dizia assim, morreu mais um assassinado em Paulista, Maranguapium, vinha aquele fundo, pei. E aí foi quando eu descobri que eu estava vindo para justamente Paulista. E deixa eu falar uma coisa para você, eu sei que não foi merecimento, eu sei, né, se fosse por idade, eu tinha apenas 20 para 21 anos de idade. Thalita, meu Deus do céu, Thalita estava com 17 anos. Deixa eu falar uma coisa para você. Chamado, vocação, pastoreio, não é algo ligado ao mérito. Não. É algo ligado à graça de Deus sobre a nossa vida. Sabe, é triste dizer, mas tem muita gente, inclusive pastores que se acham super-heróis, pastores que acham que podem fazer tudo, que acham que mandam em tudo, e a verdade é que se não for Deus na nossa vida, e olha que Deus está nos dando o privilégio de cuidarmos das ovelhas dele. Não são nossas ovelhas, das ovelhas dele. Ei, se não for ele, pode ter certeza que o nosso pastoreio vai ser frustrado.
Não tem nada, absolutamente nada que eu e você façamos que possa superar o poder, a grandeza, a soberania de Deus. Por isso que a gente como pastor, e eu já quero deixar essa palavra no meu coração e no seu coração, nós não podemos nos colocar numa posição de invencível, numa posição de intocável, numa posição de imparável. Não. Se tem algo que, se for para eu e você nos preocuparmos, não se preocupa com o que você fala, se preocupa com o que você vive. Se preocupa com as atitudes do seu coração diante daquelas ovelhas que Deus colocou nas suas mãos para você cuidar. Por isso que uma das coisas mais importantes na vida de um pastor não é, de forma alguma, a sua performance no púlpito. Porque no púlpito, qualquer pessoa que sabe falar bem, que tem uma certa desenvoltura, essa pessoa vai desenrolar facilmente no púlpito. Mas a coisa mais importante de um pastor são as suas atitudes nos bastidores. Isso. Eu quero que você entenda que uma das áreas mais importantes da pregação é a vida do pregador. O que nós precisamos acima de tudo, principalmente nesses dias, não é somente de pregadores eruditos que falam bem, não. Precisamos de pastores cheios de piedade com as pessoas. Sabe, o que você e eu fazemos como líder, como pastor, fala muito mais alto do que as nossas palavras. Robert Murray disse: não é a grandes talentos que Deus abençoa de forma especial, mas a grande semelhança com Jesus. O ministro santo é uma arma poderosa e tremenda nas mãos de Deus. Eu fiquei feliz porque essa conferência tem como título: Lidere como Jesus. Você quer ser um pastor relevante? Você quer realmente ser aquele pastorzão? Seja santo, ame as pessoas, seja piedoso, sirva aos outros, lidere como Jesus, se pareça com Ele. Por quê? Porque o ministério pastoral consiste em ser ponte e não abismo. Vou repetir mais uma vez: o ministério pastoral consiste em ser ponte e não abismo. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Pastorear é ser ponte. Pastorear é ser ponte. Eu quero compartilhar com você 3 passos que nos levarão a sermos como pontes na vida das pessoas que Deus tem colocado nas nossas mãos para que possamos pastoreá-las. Então, em primeiro lugar, esse pastor, ele tem que ser ponte como? Ele precisa ser ponte entre a palavra de Deus e o povo. Olha o que a Bíblia fala em Êxodo 34, a partir do versículo 29. Ao descer do monte Sinai com as 2 tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor. Quando Arão e todos os israelitas viram Moisés com o rosto resplandecente, tiveram medo de aproximar-se dele. Ele, porém, o chamou. Arão e os líderes da comunidade atenderam e Moisés falou com eles. Depois, todos os israelitas se aproximaram e ele lhes transmitiu todos os mandamentos que o Senhor lhe tinha dado no Monte Sinai. Presta bem atenção. Esse texto que a gente acabou de ler, ele nos mostra momentos marcantes da vida e do ministério de Moisés. A gente vai encontrar Moisés descendo do monte, trazendo aquelas tábuas, os 10 mandamentos com aquilo que Deus havia falado. E eu acho que já tem uma grande lição de Deus para mim e para a sua vida. Por quê? Porque um dos maiores compromissos que um pastor tem é o de levar a palavra de Deus ao povo. Isso mesmo. Por isso que ele estava descendo, mas ele não estava descendo simplesmente com qualquer coisa. Não, ele estava descendo para trazer uma palavra do céu para o coração do povo de Israel.
Mas antes a gente vai ver Moisés subindo ao monte, ouvindo a voz de Deus, e aqui a gente aprende algo também muito marcante na vida de um pastor. Eu não posso levar para o povo o que eu não tive. Por isso que a presença de Deus é tão importante na minha vida, na sua vida. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso lá na frente. Mas, infelizmente, hoje a gente encontra muitos líderes que têm uma boa oratória. Tem líderes que acham que a função do pastor é simplesmente falar para o povo. Não. Antes das pessoas ouvirem a sua voz, você tem que ouvir a voz de Deus. Você sabe por quê? Porque não é a sua palavra que você vai estar comunicando para as pessoas. É a palavra de Deus. Eu acho que você já deve saber, mas se você não sabe, há pouco tempo eu lancei um livro cujo título é Sem Bíblia Não Tem Café. É um princípio que eu tenho vivido, né, desde a minha infância. Meus pais sempre me ensinaram, antes de qualquer coisa, você vai buscar o Senhor. Você não toma café sem estar lendo a Bíblia, sem agradecer a Deus, aquilo que Deus tem sido, tem feito por nós, pela nossa casa. Então isso é algo que eu espalhei primeiro na minha vida, depois na vida da minha família e depois também na vida da Igreja do Amor. Se você chegar para qualquer pessoa e perguntar, ei, o que é isso aí? Sem Bíblia não tem café? Eles vão te responder assim na hora, mostrando Deus não é só prioridade na vida delas, mas Deus é o seu tudo. É o seu tudo. Por quê? Porque a gente tem aprendido que se a gente não tiver comunhão com Deus, primeiro, porque a comunhão com Deus é a base de todas as coisas. Se a gente não tiver essa comunhão, nós não temos nada. Por isso que é muito comum as pessoas aqui, né, lerem sempre a Bíblia antes de tomar café. É muito comum as pessoas viverem uma vida de oração, viver uma vida de jejum, de consagração, de dependência de Deus. A gente já perdeu a conta de quantos jejuns nós já fizemos como igreja. Teve gente que já tirou doce, coisas que mais gostava. Teve gente que já fez jejum de líquido. Eu fiz um jejum onde durante 8 anos, gente, eu amo chocolate. Durante 8 anos eu não comi um pedacinho de chocolate. Não, mas eu não estou falando isso para mostrar que... Não. Eu só quero te ensinar algo. Ei. A presença de Deus, a voz de Deus, a sua consagração, a sua dependência nele é aquilo que você primeiro precisa levar para as pessoas que você está pastoreando. Por quê? Porque uma igreja que não é baseada na palavra de Deus, não é baseada nos seus princípios, é uma igreja vazia. É uma igreja que, na verdade, as coisas vão parecer que estão acontecendo, mas lá na frente, infelizmente, dá tudo errado. E eu quero trazer dois pontos sobre ser ponte entre a palavra de Deus e o seu povo, o povo de Deus. Primeiro, é sobre a importância do preparo. Por que eu estou falando isso? Porque existem duas turmas. Uma que diz assim, eu não me preparo porque quem fala é o Espírito Santo. E tem a outra turma que diz assim, não, Deus só vai salvar se eu entender todo o conceito de soterologia. Calma, deixa eu explicar algo para mim e para você. Nenhum desses extremos traz um pastoreio saudável. Nós como pastores, nós como líderes precisamos entender que Deus não vai precisar da ciência humana para salvar e fazer milagre, claro. Mas por outro lado, a preparação humana não anula ou altera a atuação de Deus. Deus pode usar as duas coisas. Deus quer que a gente se prepare. Existe um versículo que eu quero ler aqui que fala um pouco sobre essa importância do preparo. Êxodo 2, versículo 10, diz assim, quando o menino já era grande, ela o trouxe a filha de Faraó, a qual o adotou e chamou-lhe Moisés e disse, porque das águas o tenho tirado. Você deve conhecer com certeza essa história. Moisés foi deixado lá naquele cestinho, no rio Nilo, foi encontrado pela filha de Faraó. A mãe biológica de Moisés
cuidou dele por um determinado momento e depois ele foi para o palácio de Faraó. A gente costuma olhar para o Egito apenas como uma figura de opressão ao povo de Deus. Mas para um pouquinho para pensar. Eles realmente oprimiram o povo de Deus? Oprimiram. Mas o que muitas pessoas perdem e não sabem é como foi que Deus usou os egípcios para capacitar a vida de Moisés, para ele viver um pastoreio, viver uma liderança saudável e eficaz. Por quê? Porque o povo de Israel tinha uma promessa. A promessa de quê? De se tornar uma nação. Mas para se tornarem uma nação, precisavam de recursos para isso. Quais são uma das principais marcas de uma nação forte? Pensa comigo. Uma legislação bem feita, um exército bem treinado, capacidade de desenvolver ciência. Qualquer país de primeiro mundo que você olhe, você vai perceber essas marcas. E sem dúvida alguma, Moisés ele pode ser apontado como o grande legislador do povo hebreu. Pode ser apontado como um grande líder militar. Ele pode ser apontado como alguém que se preparou para liderar uma nação. E onde foi que ele aprendeu? Aprendeu no Egito. Aprendeu legislação, ciências militares, teve contato com outras ciências, foi justamente no palácio de Faraó. Vamos trazer para cá, para a atualidade. Por exemplo, aqui na Igreja do Amor. A gente ama quando as pessoas se convertem. Sabe, tem festa no céu, tem festa na Igreja do Amor, a gente celebra, mas o que a gente mais ama é quando essas pessoas que se convertem, elas são preparadas. Elas crescem, elas vão para uma célula, elas vão ser discipuladas, sabe? Elas vão viver aquele preparo para se tornarem tudo que Deus quer que elas sejam. Sabe por quê? Porque a gente se preocupa em ganhar, sim, mas principalmente em consolidar essa vida, em discipulá-la, em treiná-la, em enviá-la para que ela cumpra o propósito de Deus na vida dela. Porque senão, é como se a gente tivesse construído uma casa. Uma casa como, pastor? Com um telhado só, com um piso. E cadê ali, as paredes para apoiar o teto, para apoiar? Não tem base, não tem nada. Vai cair. Ei, a gente tem que se preparar. Nós como líderes, nós como pastores, nos preparamos para podermos preparar os outros. Aqui a gente tem Lidere, que é um curso para abrir célula. Aqui a gente faz treinamento para entrar em ministério. Aqui a gente tem Vision Day, que é justamente um dia onde a gente traz, né, palavras de motivação, palavras de empoderamento, direcionamentos para nossos líderes, tanto de célula como de ministérios. Né? A gente aqui ama esse preparo. A gente não vive de boca isso, a gente vive na prática, inclusive nesse período de pandemia, sabe, a gente não parou não, a gente faz tudo isso online. Então, não despreza, não negligencia esse período de preparo. Deus te chamou para fazer uma faculdade, para você usar de alguma forma isso aí, para alcançar a vida, faz a faculdade. Você quer ser usado por Deus em um outro país, começou a estudar a língua daquele país, porque para você ser usado lá, você vai precisar falar a língua deles. Isso. Como é que você quer pregar se você não domina uma língua? Ei, invista no conhecimento da palavra. Livros que vão fazer você crescer mais ainda em Deus. Deus acredita tanto, gente, nesse preparo, na educação, que você vai ver que o ministério de Jesus, durante esses 3 anos que ele viveu na terra, sabe qual foi? Foi ensinar. Ele ensinou os discípulos, para que os discípulos ensinassem a outros, e esses outros ensinassem a outros, e eles pudessem levar mais adiante a palavra do Senhor e pastorear as vidas com muita eficácia. Então vamos lá, se prepara. Mas o segundo princípio importante desse tópico de ser ponte entre a palavra de Deus e o povo é o seguinte: não saia da tenda.
não saia da tenda. Êxodo 37, a partir do versículo 7, diz assim: Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava de tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava, ficava em pé à entrada de suas tendas, observando-o até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia, ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada de sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face. Olha aí, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. E Moisés viveu 40 anos da sua vida ali naquele palácio, se preparando. E os outros anos foram de peregrinação, foram anos no deserto, né? Que diferença de cenário, uma hora está no palácio, outra hora está lá no deserto, mas só que lá no deserto, Moisés teve acesso a um lugar que nem o mais luxuoso, cômodo do palácio egípcio se comparava a ele. Que lugar é esse? A tenda do encontro com Deus. Foi no deserto que Moisés conheceu o Senhor face a face. Sabe, isso quer dizer que você só pode conhecer a Deus intimamente, né, se você tivesse preparado. Não, deixa eu te explicar aqui. Quando a gente está no deserto, é uma oportunidade ímpar de a gente viver o que a gente nunca viveu na presença de Deus. Na tenda do seu encontro. Por quê? Porque a tenda é um lugar de intimidade. É o jardim fechado de Deus. Na tenda, nós somos expostos a Deus. E quanto mais expostos ao brilho da glória do Senhor, mais as nossas imperfeições vão ser reveladas e mais a gente vai ser aperfeiçoado. Deus vai tocar no nosso coração, Deus vai tocar na nossa mente, Deus vai tocar nos nossos olhos. E olhos são coisas que precisam ser muito tocadas. Eu falo mais ainda no sentido espiritual. Eu acredito que você já deve ter lido o livro de Cantares ou Cântico dos Cânticos, e você sabe que é um poema de amor entre um casal. Mas ao mesmo tempo esse livro traz uma analogia de Cristo, da sua noiva, da igreja. E tem uma comparação em que Salomão ele faz, falando dos olhos da sua amada, que são olhos como de uma pomba. Você já se perguntou por que pomba, gente? Você já observou uma pomba? Você vai perceber que a pomba, quando olha para um lugar, ela só consegue olhar para aquele lugar. É interessante porque a pomba não tem uma visão periférica. Ela não consegue focar em dois objetos. E tem que ser assim a nossa vida. Eu vou te dizer, no pastoreio tem momentos em que a gente vai viver situações na nossa vida, em que a gente vai ter dificuldade de focar somente em um lugar. São muitas lutas, são muitos desafios que surgem à nossa frente. Você pode ter um profundo nível de teologia, você pode ser respeitado em alguma ciência da fé cristã. E isso é bom, que bom. Se você tem tudo isso, glória a Deus. Você está expandindo, você está crescendo, isso é importante. Mas no dia da angústia, no dia da solidão, no dia do desespero, no dia em que você não sabe o que fazer, não sabe qual a direção que você vai ter que tomar em relação ao povo que Deus confiou nas suas mãos. Quando muitos sentimentos que batem a porta do coração de um pastor estiverem ali, pá! A resposta, posso te dizer, não está numa faculdade, a resposta não está num título, a resposta não está na ciência que você domina. A resposta está na tenda. É justamente do seu momento a sós com Deus que vai fluir aquela calmaria em meio às tempestades. É justamente no seu momento a sós com Deus, ali na tenda do encontro, que vem a direção, que vem o direcionamento do alto para você. Sabe, quando eu comecei a pastorear a igreja do amor,
Eu dava aula de inglês, eu estava no seminário, eu sou formado também em Direito, mas deixa eu te falar uma coisa. Teve um momento em que, e eu sempre incentivei todos a estudarem, a crescerem, a se prepararem, a tudo isso, é importantíssimo. Mas teve um momento em que eu perdi a minha primeira filha. Teve um momento em que, de repente, a gente estava lutando para comprar o terreno do local onde nós temos hoje o que nós chamamos de Complexo do Amor, e era uma dificuldade enorme, era um valor exorbitante. Teve um momento em que a gente já estava até aqui, nesse terreno, de repente veio uma chuva e inundou absolutamente tudo. E nessa hora, eu posso te garantir uma coisa, não foi a teologia que me deu forças. Foi o Espírito Santo que está aqui, ó, no meu coração, que me ajudou. Sabe por quê? Por causa da tenda. O inglês fluente não traduziu o meu choro. Foi o Espírito Santo na tenda que me ajudou. O Vadimecum, nessa hora, e para quem estuda aí a ciência jurídica, não adiantou de nada para mim. Nessa hora, foi a presença do Espírito Santo na tenda que me deu a certeza de que Deus estava comigo. John MacArthur diz: a maior intimidade do cristão com Deus ocorre quando os pensamentos do Senhor substituem os nossos. Então, moldamos nosso comportamento de acordo com a mente de Cristo. E só tem uma forma disso acontecer. Na tenda. Então, nós somos ponte entre a palavra de Deus, entre o povo de Deus. E a gente precisa se preparar, precisa estar na tenda, precisa. Porque se essa não for a base da nossa vida, eu vou te falar uma coisa, não vai adiantar de nada você querer cuidar das pessoas, se você primeiro não está cuidando aqui dentro do seu coração. Mas em segundo lugar, pastorear é ser ponte entre a cultura do céu e a cultura da terra. O que é que isso significa? A missão, o trabalho de ensinar às pessoas o real sentido de ser sal da terra, luz do mundo, de fazer a diferença nesse mundo caído, cheio de maldade. Deixa eu te dizer uma coisa. Essa é a missão que nós temos para levar as pessoas. Por quê, pastor? O senhor está dizendo, porque nós somos embaixadores do reino. É o que 1 Coríntios 5:20, a parte A diz. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Mas muitas pessoas não conhecem qual é a função de um embaixador. O embaixador é a pessoa que ela é escolhida para representar o quê? Um país, para representar uma empresa, para representar uma marca. E a gente tem que lembrar que a igreja tem essa responsabilidade. E essa responsabilidade, gente, começa de mim como pastor. Sou eu que tenho que mostrar isso para as pessoas que eu estou pastoreando. Sabe por quê? Porque é muito lindo você chegar num púlpito, você falar, né, de causas sociais, nas redes sociais, se posicionar nos púlpitos, fala de amor próximo. Mas se esse discurso não estiver alinhado com a ação, a gente não fez nada. A gente precisa viver um amor, não só de palavras, mas de ações. Nós mudamos de lugares 7 vezes para podermos chegar até aqui onde nós estamos. E um dos lugares foi uma quadra de um colégio. Essa quadra, quando nos procuraram e falaram sobre ela, era uma quadra que era um antro de prostituição, de tráfico de drogas. E nós decidimos entrar lá, arrumar tudo, fazer nossos cultos lá, ajudar os alunos daquele colégio. Eu vou te dizer uma coisa, tudo mudou a partir do momento em que a gente entendeu que é o quê? Que é ponte entre a cultura do céu e a cultura da terra. A nossa igreja antes não tinha o nome de Igreja do Amor. Deixa eu falar algo tão importante para você ser abençoado. O nome era Terceira Igreja Batista em Maranguapium Paulista. Imagina aí.
Mas sabe como é que mudou para a igreja do amor? A própria comunidade nos via como igrejinha batista do amor. Igrejinha porque era pequenininha. Batista, porque somos batistas. E do amor, sabe por quê? Porque eles percebiam essa cultura do céu que invadia a vida deles. E aí, quando Deus disse assim, muda o nome, eu disse, Deus, mas para que nome? Deus disse assim, muda para o nome que as pessoas já chamam vocês. Ei! Nós como pastores temos que entender que a cultura do céu que Deus tem derramado sobre nossa vida, sobre a igreja, tem que alcançar a cidade. Nós não fomos chamados para pastorear uma igreja. Ei, nós fomos chamados para pastorearmos uma cidade. E da cidade o mundo. Por isso que a gente sempre declara, de paulista para o mundo, muito prazer, somos a família do amor. Por isso que tem 2 pontos muito importantes na missão de ensinar a igreja esse verdadeiro sentido de quê? De trazer a cultura do céu para a terra. Primeiro, você tem que enxergar os resquícios da religiosidade. E como pastor, gente, eu vou te falar uma coisa, não é uma tarefa fácil, não é mesmo. Por quê? Porque a oposição a esse trabalho, infelizmente, muitas vezes vai surgir dentro da igreja. Tem um espírito maligno que tem cegado a mente de tanta gente. Sabe que espírito é esse? O da religiosidade. Ninguém está isento disso. A Bíblia vai falar lá em Gálatas 2, a partir do versículo 11. Eu acho que você deve saber a respeito desse texto de Pedro, quando vem da Antioquia e Paulo não consegue interagir com Pedro. Sabe por quê? Porque Pedro estava dissimulando. Depois você lê lá Gálatas 2, 11 até o 14. Porque tem um momento em que Pedro, gente, está ali, olha, juntamente com os gentios, na bênção, tranquilo. Aí quando chega algum judeu, Pedrão sai porque fica com medo do que vão falar. Isso é religiosidade. Sabe o que Paulo faz? Abre a boca. Porque Paulo também era um pastorzão. Abriu a boca para mostrar, Pedro, isso está errado. Você está sendo hipócrita. Que bom que Pedro tinha um coração quebrantado. E olha que Pedro, gente, era o principal líder da igreja naquele momento. Eu gosto do que John Bevere diz no seu livro Extraordinário. O que você está destinado a viver. Olha que coisa interessante. Ele diz assim, um dos frutos da graça é a santidade, que não é muito discutida em nossas igrejas atualmente. Creio que existem 2 motivos para isso. Primeiro, culpo os pregadores desprezíveis ou legalistas. E eu vou só botar outra palavrinha, religiosos. Que abusaram de muitas pessoas, que realmente queriam agradar a Deus. Esses zelotes reduziram a santidade a um estilo de vida retrógrado e retiraram a alegria de viver deles. Isso, naturalmente, está longe do coração de Deus. Por que eu estou falando aqui desse trecho desse livro? Sabe para quê? Para te mostrar uma coisa. Enxergar os resquícios da religiosidade é um trabalho que vai requerer paciência, sabedoria e firmeza. Paciência por quê? Para a gente entender. Religiosidade, gente, infelizmente, foi implantada ao longo dos séculos. É um mal enfrentado por igrejas há muito tempo. Sabedoria para quê? Para entender a melhor forma de se colocar diante disso. Firmeza para desbravar os terrenos que o diabo fechou através da religiosidade. Ei, a gente precisa se levantar contra essa coisa que se chama religiosidade. E como é que a gente faz isso, pastor? Você tem que ter uma unidade de pensamento. Por isso que eu falei da palavra antes. Ei, você tem que ter uma unidade de pensamento. Você tem que, como pastor, estabelecer uma cultura mesmo na sua igreja, da palavra, cortando todo o espírito de religiosidade. Por isso que aqui, é claro que é uma forma que Deus trouxe ao meu coração de fazer a igreja quebrar esse espírito de religiosidade. Sabe, a gente traz uma palavra sólida, fundamentada na Bíblia. Depois essa palavra vai para a célula e eles estão lá conversando. E eles estão lá digerindo mais ainda essa palavra. Ou seja, é a mesma mensagem. Há um padrão, sabe? Há uma unicidade, há uma unidade. E ali é um ajudando o outro, é um sabendo que está ali para ajudar, para fazer o outro crescer. Que bom que Pedro entendeu isso em relação ao próprio Paulo.
Aqui a gente não dá lugar a achismos, não. Nossa preocupação é a palavra genuína de Deus. Eu gosto do que Mark Twain disse. Muita gente se preocupa com os textos da Bíblia que não compreendem, mas eu me preocupo com os que eu compreendo. Uau! Vamos lá, vamos quebrar a religiosidade. Eu sei que tem muitos pastores que às vezes ficam colocando pesos sobre a vida, né, das suas ovelhas, e pesos que Deus nunca colocou sobre a vida de ninguém. Vamos lá para o segundo princípio. Para ser essa ponte entre cultura do céu e cultura da terra. Como é que é? Ei, você tem que entender que você precisa tocar a cultura de forma estratégica. Quando você lança para fora a religiosidade, olha o que você entende. Olha o que Paulo vai fazer em 1 Coríntios 9, versículo 19. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. Fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. E assim por diante, ele vai mostrando, ele vai se fazer de cada um, para ganhar aquelas pessoas. Gente, Paulo, ele implantou igrejas num cenário muito desfavorável. Ele estava num caldeirão, gente, cultural. E a maioria, né, esmagadora dos costumes daquelas épocas eram contrários ao quê, gente? A palavra de Deus. O que foi que Paulo fez? Paulo foi lá para ganhar os gentios. Entendeu a cultura do povo. Para poder ter condições para dialogar com aquelas pessoas. Ele não se vendeu. Não, ele não deixou de seguir princípios. Não. Lembra dele no Areópago, lá com os atenienses? Ele, quando vai começar a discursar, ele vai primeiro dizer assim: ei, eu observei a cultura de vocês. Por que Paulo fez isso, gente? Para abrir uma conversa, um canal de comunicação. Por exemplo, eu sou nordestino. Se alguém chegar para mim e começar a falar de Ariano Suassuna, meu amigo, na hora eu vou entrar no assunto com ele. Por quê? Porque Ariano Suassuna, ele era também nordestino, paraibano, torcedor do Esporte Clube do Recife, melhor time do mundo. Ei, eu vou aproveitar a oportunidade para fazer o quê, pastor? Eu vou entrar lá, bater um papo, daqui a pouco eu lanço a sementinha do amor, porque pastorear é isso. Né? Você quer ver uma coisa aqui em Recife? Todo mundo sabe, infelizmente o carnaval é muito forte. Principalmente Olinda, gente. Olinda, que é a cidade do carnaval. Você não sabe, mas Olinda fica coladinho com Paulista. E o que a gente decidiu fazer? A gente decidiu não entregar as chaves da cidade para o diabo. O que a gente faz no carnaval? Faz uma conferência? Faz uma conferência assim à noite. Mas, inclusive, o Douglas já pregou aqui na conferência. Mas sabe o que a gente faz? Pela manhã, à tarde, o pessoal vai lá para Olinda. Ladeiras de Olinda. Ei, não tem aquela coisa do galo da madrugada? O pessoal vai lá para o galo da madrugada. Para quê, pastor? Vai para pregar. Não vai para pular carnaval. Não vai para poder, de alguma forma, encontrar uma brechinha para levar a palavra de Deus para a vida das pessoas. A gente vai para o sertão. Agora mesmo, gente, a gente vai para o sertão, para o Brejo da Madre de Deus. A gente não para de maneira alguma. Por quê? Porque a gente entende que se tem algum tipo de cultura na cidade, eu vou entender aquela cultura para poder chegar com a cultura do céu e mostrar que a gente vai pastorear aquelas pessoas, a gente vai ganhar elas, a gente vai cuidar bem dessas vidas. A gente precisa ser uma ponte entre essas pessoas e Jesus. Foi para isso que a gente foi chamado. Não tem o Tim Keller, no livro Igreja Centrada, ele resume isso de uma forma clara, objetiva, quando ele diz assim, ó: as escrituras vieram para iluminar a cultura. É isso aí. Sabe, numa conversa sobre literatura, sobre música, sobre cinema, a gente tem a oportunidade de comunicar com as pessoas e trazer luz ao mundo. Eu costumo trazer uma ilustração a respeito dessa situação da seguinte forma. Vamos lá, pensa comigo.
Eu sei que você sabe a importância da luva para quem trabalha com ela. E existem vários tipos de luvas. Existe a luva que o médico usa, existe a luva que o eletricista usa, a que o pedreiro usa. Cada luva tem uma função específica. Agora, para pensar, se todos esses profissionais que usam luva se recusassem a trabalhar com as mãos, mesmo usando luvas, alegando que, não, minhas mãos são boas demais, eu não vou gastar em determinado trabalho. Já pensou se o médico não quisesse operar alguém? Se o pedreiro não quisesse construir, o eletricista não quisesse montar aquele quadro de luz? Que caos seria! É exatamente isso que acontece quando a igreja se recusa a tocar o mundo que vive. Ei, um caos se instala. A gente precisa se lembrar que mudar o mundo é colocar a mão na massa, mas usar luvas. Certa vez eu ouvi que se não pudermos mostrar ao mundo o que o Evangelho fez em nós, não podemos querer que o mundo seja transformado pelo Evangelho. Ei, nós somos essa ponte, como pastores. Essa ponte que traz a cultura do céu à terra. Não foi por acaso que de repente, uma cidade violenta, que de repente começou a ser conhecida como Cidade do Amor. Não foi de repente, né, do nada, parece que agora aqui é um lugar onde as pessoas vêm porque é um cartão postal da cidade. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus nos chamou para pastorearmos não apenas algumas pessoas. Deus nos chamou para pastorearmos uma cidade. Nós somos essa ponte. E para encerrar, sei que meu tempo, misericórdia, já correu demais aí. Pastorear é ser ponte entre o ofício e o coração. 1 João, capítulo 2, versículo 1, diz assim: meus filhinhos, eu gosto dessa expressão, filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Sabe? João escreveu esse livro. Ele foi um dos pilares da igreja primitiva. Ele foi um dos pais espirituais daquele povo. E olha que pastorzão, que exerceu o pastoreio de uma forma tão linda, a ponto de ser conhecido como o quê? O discípulo do amor. Sabe por quê? Porque ele não abriu mão da humanidade. Deixa eu te dizer, pastorear é entender a responsabilidade que você possui. Mas, sobretudo, entender sobre ser humano. Abraçar. Eu sei que em épocas que a gente não pode nem abraçar direito, né? Você faz aquele abraçozinho de longe, olho no olho. Saber ouvir. Pastorear, queridos, tem muita gente que se engana, pensando que pastorear é carregar um cajado. Não, pastorear é carregar a ovelha nos ombros. Quando a gente começa a entender essa realidade, sabe, dois valores importantes sobre esse princípio precisam ser deixados dentro do nosso coração. Primeiro, a gente entende que pastorear é apontar o caminho aos filhos. Que coisa mais linda a forma como o João se refere àquele povo, filhinhos. E ele começa a mostrar sobre ela, cuidado quando vocês pecarem. Porque pastorear é apontar o caminho. É mostrar à luz da palavra de Deus, sim, o que é certo a ser feito. E você pode sim, né, ser uma ponte entre o ofício e o coração. Pastorear muitas vezes vai ser, com certeza, ser um confrontador. Um confrontador com amor. Mas através disso você vai estar trazendo luz aos passos dessas pessoas. Sabe, antigamente as coisas eram muito diferentes.
Sabe, os automóveis eles funcionavam a carbureto, gente. Iluminação pública era ruim demais. Sabe como é que eles acendiam os postes? Era interessante. Eles eram acesos um a um. Quando a tarde estava caindo, uma pessoa ia com a vara e começava a acender um, acender o outro. A criançada toda ia atrás, porque era uma maravilha. O que é que isso tem a ver com ser pastor, apontar o caminho? Sabe, muitos pastores são como acendedores de lampiões. Eles vão deixando um rastro luminoso por onde passam. E o mundo está carente, muito carente de referenciais. Nós temos que ser esse referencial. Deus está levantando, eu creio, uma geração de líderes, de pastores, de profetas, de evangelistas, de ministros do Evangelho, que vão estabelecer o padrão do céu aqui na terra. Eu creio. Pessoas que vão apontar o caminho, feito João Batista. Ei, vão ser amorosos? Claro que vão, mas vão ser muito diretos em relação à verdade da palavra. Ei, nós vamos ser a voz que clama no deserto. O segundo valor relacionado a esse princípio é não abra mão do afeto. Uau! Olha o que John Wesley disse. Cuidado para não ser tragado pelos livros. Uma grama de amor vale mais que 1 quilo de conhecimento. Mais uma vez eu quero trazer atenção à forma como ele se dirigiu àquelas pessoas. Ele disse assim: filhinhos. É um adjetivo que demonstra fraternidade, carinho, amor. João falava a verdade, mas falava sempre com muito amor. Ei, pastorear não é ser tirano, não é colocar medo nas pessoas, não é ser um ditador, não é fazer cara feia, não é gritar, não é ser autoritário. Não, pastoreio é amar, é sobre amar. O amor é a primeira isca para a gente atrair as pessoas a Deus. Sabe, quando as pessoas falam sobre a igreja do amor, eu sou suspeito, mas esses dias alguém mandou um áudio para mim, disse assim: pastor, por favor, ouça. Eu só queria agradecer pelo seu sim, eu só queria agradecer por o senhor ser pastor. E nesse áudio a pessoa diz assim: olha, amiga, impressionante, eu cheguei lá na igreja e que atmosfera, eu fui bem recebida, sabe, as pessoas fizeram um coraçãozinho para mim, eu não sei o que eu senti naquele lugar, eu sei que quando o pastor começou a fazer o convite para se converter, meu Deus, naquela hora eu sabia que Deus estava falando comigo, e simplesmente aquela amiga dela disse assim: isso é amor. Eu posso te dizer uma coisa, o que nós vivemos aqui na igreja do amor não é algo que está só em mim. Porque ser pastor é isso, ser pastor é você mostrar às pessoas que é algo que todo mundo tem que ser pastor. É isso que eu ensino aqui. Todo mundo é um pastor, todo mundo foi chamado para cuidar, todo mundo foi chamado para ser essa ponte, todo mundo foi chamado para poder, impulsionar a vida das outras pessoas, para que vidas sejam alcançadas, famílias sejam transformadas. Sabe, cumpra seu ofício, mas seja amável. Não se esquece, ninguém gosta de ficar perto de uma pessoa grossa, ninguém gosta de ficar perto de alguém que só reclama, que oprime, que não quer ajudar. Hoje eu quero que você entenda que liderança, de verdade, que pastoreio, é você entender que precisa ser compartilhada. Eu amo Jesus porque Jesus pastoreou 12. E todos os 12, mesmo Judas Iscariotes, Jesus deu a mesma oportunidade para todos. Infelizmente, Judas não quis aproveitar. Mas Jesus impulsionou eles. Tem um momento que 2 e 2 vão sair, vão levar a palavra. Jesus os impulsionou e ainda disse que eles fariam obras maiores. Ei, o bom líder não é aquele que treina líderes bons, é aquele que treina líderes melhores do que ele. E quando a gente entende que é através do amor que a gente pode passar isso, que nós não somos o centro, ele é o centro.
Deus é amor. É quando a gente entende que pastorear é ser ponte, não é um abismo. É dar continuidade em algo que não começa nem termina em nós mesmos. Você sabe o que é que nós somos? Apenas a passagem. Eu posso dizer, não há nada melhor do que ocupar esse lugar de ser ponte para o Evangelho passar e o legado do amor ser estabelecido. Eu quero orar por você, líder, pastor. Eu quero orar por você que talvez pense assim, não, pastor, mas eu não tenho título. Não é o título, é o coração. E a minha oração é que Deus faça de você essa ponte e muitas vidas sejam tocadas, impactadas, transformadas para a glória dele. Pai, eu quero abençoar cada líder, eu quero abençoar cada pastor, eu quero abençoar essas milhares de pessoas que estão nos assistindo agora e declarar sobre a vida delas, Pai. Deus, esse amor, esse desejo de alcançar vidas, de ser uma ponte, Pai, entre a Tua Palavra, entre as pessoas, entre a cultura, Deus do céu, a cultura da terra, entre o ofício e o coração. E que possamos pastorear as nações, Pai. Nós fomos chamados para pastorearmos as nações. E que possamos levar muita gente para o céu. Esse é o desejo do nosso coração. Quando Jesus voltar. Nós te agradecemos por esse momento de tanto crescimento que o Senhor nos trouxe. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Mais uma vez, Deus abençoe a sua vida. Amo você. Beijo para você, meu amigão, pastor Douglas Gonçalves. Até a próxima. Glória a Deus, pastor Arthur Pereira. Meu irmão, você é pastor. Eu sei que a gente chama todo mundo de pastor. Você é o pastor, né, que eu estava contando para o pessoal aqui, toda vez que eu mando uma mensagem, um áudio, eu ligo o pastor Arthur, a primeira frase dele é: eu já te disse que eu te amo hoje. Aí ele fala assim: te amo, vice. É muito bom você estar perto de um pastor, e que alegria ter ele aqui, poder ministrar, liberar sobre as nossas vidas. E eu queria fazer essa oração com você agora, para que se levantem os pastores da nossa nação, para que homens e mulheres sejam despertadas para essa função tão importante de se alegrar com os que se alegram, de chorar com os que choram, né? De entregar a vida pelas ovelhas, deixar as 99 e ir atrás da uma perdida. Esse ministério da visita, do consolo, né? Da capelania, do cuidado. E eu queria orar, pode orar comigo, Pai, nós queremos... Levanta os pastores da nossa nação, Pai. Senhor, homens e mulheres que muitas vezes, Pai, no anonimato, nos bairros, nas pequenas igrejas, Pai, estão ali junto com as suas famílias, entregando, Pai, a vida. Senhor, simplesmente derramando a vida, Senhor. Pai, nós queremos pedir que a força deles sejam renovadas, Pai. E que eles não sejam simplesmente aqueles que pastoreiam, Pai, mas que eles possam equipar a igreja toda ao pastoreio, Pai. Que eles possam inspirar mais pessoas, Pai, com esse amor pelo cuidado do um a um, Senhor Jesus. Pai, eu te peço sabedoria para aconselhar, sabedoria para conversar, sabedoria, Senhor, para curar, Senhor. Uma geração tão doente, Pai. Levanta os pastores, Pai. Senhor, a verdade é que quando a gente estiver sendo liberados desse período de pandemia, nós vamos ter uma multidão de pessoas feridas, Pai. Levanta os pastores, Senhor Jesus, que estarão de braços abertos, como médicos, Pai, para cuidar dessa galera, Senhor. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos agora para um período de painel, nós vamos conversar aqui. Mas deixa eu mostrar para vocês algo que a gente fez, porque há muito tempo a gente não fazia camisetas aqui no Dizascope, mas a gente decidiu fazer uma nova. Mostra aqui para eles essa nova camiseta do Dizascope, dá uma olhada, olha aí. Eu chamo de Dizascope estilo ortodoxa.
é a galera lá da Ortodoxa, que faz para a Ortodoxa, que fez para a gente. E esse cordeiro maravilhoso é o Dizascope Cordeiro. E a gente está lançando aqui, acabou de chegar. A gente vai enviar para você se você quiser. Então a galera está mandando o link aqui para você no chat. Se você quiser a camiseta nova, você pede aí. A gente envia para você fazer essa declaração aí do cordeiro que reina, o cordeiro que venceu. E essa declaração do Dizascope. Vamos te perguntar, o que é Dizascope? Você fala parecer com Jesus, é ser uma cópia de Jesus. Ser discípulo é querer se parecer com Jesus mais e mais. Então a galera vai mandar para vocês aí no chat, quem quiser, já faz o seu pedido aí dessa nova camiseta. A gente não tem muitas, camiseta é um negócio meio complicadão de trabalhar, né? Mas a gente tem uma quantidade aqui, já pede a sua aí. Vamos lá, gente. A galera já manda faz sorteio. Vamos lá, que agora nós vamos ter o nosso momento do painel. E é o seguinte, nesse momento aqui, como a nossa última ministração foi sobre pastoreio... Mas, Douglas, só antes de você falar Sim. desse momento aqui, seria muito importante, eu estou vendo aqui, nós estamos com 9.998, seria muito importante as pessoas mandarem, na verdade, uma mensagem, um convite. Por exemplo, quantos membros de igrejas, né, jovens e casais, e estão nos assistindo, e poderia convidar o pastor para ouvir isso. Sim, porque o que nós vamos falar aqui é determinante para a vida do pastor da igreja. Muito bom. Então, olha, eu sei que você ama o seu pastor, então pega o seu celular, pega o celular da sua mãe, ou da sua irmã, ou do seu pai, copia esse link agora e envia porque todas as igrejas têm grupos, não é? Tem grupo, tem o grupo das irmãs, tem o grupo dos irmãos, tem o grupo dos jovens, tem o grupo... Faz esse WhatsApp valer, né? Exatamente, é verdade. Faz para alguma coisa que sirva, na verdade. Coloca nos grupos da sua igreja, olha só quantas pessoas vão ser beneficiadas através desse nosso bate-papo e nas próximas ministrações que vão acontecer aqui. Vale a pena... Você tem esses minutinhos aí, então, para mandar o link, o convite para todos os pastores da sua cidade, da sua igreja. Muito bom. E até tem uma galera que fala assim, eu sou pastor, estou aqui, sou pastor da Batista, estou aqui ligado. Tem vários pastores aqui com a gente. Muito bom, muito bom. E até mandaram já uma aqui, ó. Pastora, pode? Mas não é sobre isso o painel de hoje. Vamos para outro assunto. Daqui a pouco vai ter Jonas Madureira aqui ministrando sobre o ministério do mestre. Cara, se prepara. E também vai ter Paulo Borges falando sobre o ministério apostólico. Então tem muita coisa para acontecer ainda, mas a gente quer falar agora, como a gente acabou de ouvir sobre o ministério do pastor, eu queria falar sobre a igreja online, né? A igreja online. A gente foi empurrado para dentro disso agora, né? Nós não estávamos... A gente transmitia um culto, fazia algumas coisas, mas de repente nós tivemos que entrar de cabeça nisso e essa discussão apareceu. A igreja online, né? E o pastoreio online. Então eu queria começar perguntando o que vocês acham, se é possível o pastoreio online, e eu gostaria que vocês enviassem as perguntas para a gente, tá? Enviem as suas perguntas para a gente sobre esse tema da igreja nesse ambiente online, e eu quero tirar esse tempo para a gente conversar. Então, para começar, o que vocês acham? É possível o pastoreio através dessa ferramenta? Veja só, como uma ferramenta para atender uma necessidade pontual, como nós estamos vivendo hoje, eu acho que é uma ferramenta extraordinária, necessária e imprescindível. Agora, dentro de uma situação normal, ela é uma ferramenta que vem para agregar um valor, mas ela não faz aquilo que realmente o pastoreio presencial faz. Entendi. Porque se a gente olhar para a igreja online e o pastoreio, né, online por consequência, como sendo algo que possa ocupar a totalidade do que eu acho que a gente vai errar. Se a gente colocar assim, não, ele consegue fazer, guardadas suas devidas limitações, eu acho que a gente então vai conseguir ter um equilíbrio na percepção do que o ministério profético, do que o ministério pastoral, já vou puxar o profético aqui, do que o ministério pastoral pode fazer. Legal. Uma pergunta que eu recebo muito pensando nesse momento que nós estamos vivendo, tá?
Então não vamos pensar no todo. Pensando nesse momento que nós estamos vivendo, várias cidades estão com decreto, né, de não se reunir, várias igrejas decidiram voluntariamente não se reunir. Então, a minha pergunta é como que nós poderíamos pastorear usando a ferramenta? Tá? E a outra palavra que usam muito, como que eu discipulo usando essa ferramenta? Então, talvez, experiência de vocês nesse período, como é que está sendo? Olha, é muito interessante que ainda hoje pela manhã eu reuni um grupo que eu criei sobre heróis em formação. Hoje pela manhã eu reuni esse grupo através do Zoom e foi um momento muito interessante, até porque o Zoom nos possibilitou você ver as pessoas. Então, quando você vê, por exemplo, nós não estamos vendo agora as pessoas que estão nos assistindo. Sim. É uma experiência. Agora, quando você tem um grupo menor, onde você pode ver as pessoas e as pessoas podem interagir com você, é muito interessante. É muito interessante e o resultado é muito positivo. Não só num grupo de pessoas, mas eu, por exemplo, há alguns dias atrás, estava mentoreando um casal, eu e a mãe, eu e a Rose, mentoreando um casal, e o resultado também foi fantástico. Então, o discipulado, através desta ferramenta, que é o Zoom, tem outras, mas é que é a mais comum e conhecida agora, funciona muito bem, funciona muito bem. Então, os pastores que procuraram se atualizar, conhecer como é que funciona todas estas ferramentas e estão usando eu conheço alguns pastores que me disseram que nesse período da pandemia se reuniu muito mais com seus líderes do que quando não tinha a pandemia e nem se usava essas ferramentas. Por isso que eu acho que mesmo depois da pandemia, os pastores vão continuar, os pastores que se atualizaram, se equiparam, se ferramentalizaram, vão continuar usando essa ferramenta de uma forma muito inteligente, porque agora pode ter mais reuniões e, de repente, até diminuir algumas reuniões presencial, até por causa das demandas do ministério, que são muitas. E aí você tem essa facilidade de escolher um horário alternativo, onde, por exemplo, pode ser das 9 às 10, pode ser das 10 às 11, pode ser das 6 às 7 horas, coisa que presencialmente levaria muito tempo, pegar o carro, dependendo da cidade, pegar o carro, ir até o local, trânsito, então demandaria muito tempo, e de repente ele vai aproveitar melhor o seu tempo, ser mais produtivo, fazer mais reuniões, menos presencial e ter um resultado muito melhor. Fora que a reunião no Zoom, pelo menos para a liderança, eu sinto que ela tem mais objetividade. Porque às vezes a gente senta para reunir com a equipe e gasta 15, 20, às vezes meia hora, falando coisas que não são pontuais, que você não começa a reunião de uma vez. Agora, a reunião do Zoom parece que você começa rápido, você vai direto ao ponto. Então, eu achei ótimo. Como é que está sendo a experiência de vocês? Para mim é maravilhoso. Então, assim, como que a gente vai discipular alguém usando essas ferramentas? Eu acho que vai ter que fazer algo que Paulo fazia, chamado confiar no Espírito Santo. Porque Paulo escrevia uma carta, a carta demorava para chegar, ele tinha que ter a expectativa que a igreja ia ler e ia obedecer o que ele falou numa carta. Então, a nossa experiência é a mesma coisa, a gente está com pessoas que a gente não está vendo o que está acontecendo com ela no dia a dia, e a gente tem que ter a expectativa no espírito e não no controle, porque a questão é que, às vezes, não poder ver tem a ver com não ter controle, de perceber se o que a pessoa disse é verdade. Você fez isso que eu falei, você orou, você reconciliou com sua esposa, você quitou essa dívida. Nem sempre a gente vai ter a oportunidade de ver se ele fez ou não. Entendi. Mas aí chega a hora da gente, de fato, confiar no Espírito Santo, que um processo de discipulado não vai acontecer porque a gente controlou a pessoa para um tipo de comportamento, mas porque a gente emitiu a palavra de Deus, falou a palavra de Deus, e essa palavra vai gerar efeito. E era o que Paulo tinha que fazer quando mandava a carta, ele tinha que confiar no Espírito também, né? Eu falei para você, né, na live que o Paulo Borges, né, numa ligação que eu fiz para ele falou assim, falei, e aí, como é que tá, tal, né, esse período aí, para o sal na terra? Aí ele falou para mim assim, tá maravilhoso, né, a igreja voltou a ser liderada por cartas. Né? E é exatamente isso. E eu compartilhei na live, né, falando, você imagina, você chegar numa cidade, compartilhar o evangelho pela primeira vez, se converte a um grupo, você fica meses ali, ou às vezes menos, e vai embora. E deixa alguém liderando lá que se converteu assim.
Uma semana. E aí você fica mandando carta, vendo se está tudo bem, e aí é o que você falou, é confiar no Espírito. Eu acredito que depois que a gente voltar, né, se a gente puder dizer se voltar ao normal, né, eu acho que a gente tem que manter muitas das coisas que a gente aprendeu. Com certeza. Por exemplo, eu me reúno toda semana para o discipulado. Se reúne uma semana sim, uma não, uma presencial e uma numa reunião. Reunião de liderança, dá para fazer sempre online. Entendeu? A não ser um tempo de comunhão que você vai ter. Eu acredito que a gente vai conseguir manter muitas coisas. Eu conversei com o Javier, né, que é esse espanhol, e ele trabalha numa universidade espanhola e ele cuida da América Latina. Ele falou, Douglas, eu viajava para Bolívia, para o México, depois para o Equador, depois para a Argentina, para fazer reunião de 1 hora. E os caras pagavam um voo para eu ir lá. Agora eles descobriram que dá para fazer isso no Zoom. Fora que tem uma coisa que eu acho que seria importante a liderança evangélica descobrir, que são reuniões que poderiam ser resolvidas com um e-mail. Uau! Exato. Tem reunião que é desnecessária. É desnecessário. Bastaria um e-mail, uma mensagem rápida, a gente resolvia. Eu acho que o desafio do pastoreio e do discipulado online é que o discipulado tem muito a ver com eu enxergar um ponto cego da pessoa e poder apontar para ela. Então, por exemplo, ela está tratando mal a esposa. Ele está tratando mal a esposa. Às vezes ele nem está percebendo. E aí você enxerga isso num momento de relação e fala, cara, posso falar com você? Cara, olha o que a Bíblia diz, tal. E aí você dá a diretiva. Minha dificuldade no online é que você só trabalha com o que ela traz. Né? Isso. Entendeu? Você só trabalha com o que ela traz. Então você não tem. Convive para ver, né? Você não tem como enxergar esses pontos. Né? Um outro ponto positivo também, acredito que está sendo desenvolvido, é você, de certa forma, desmistificar uma pregação transmitida num telão da pregação ao vivo presencialmente. Uhum. Então, eu acredito que as pessoas vão entender que, vamos supor, se eu, pastor Josué, de repente, nos 4 próximos domingos não posso estar na igreja, mas eu quero estar ministrando uma palavra que Deus colocou no meu coração. Eu vou transmitir, de repente, onde eu estiver. Eu estou trabalhando lá na África, mas nesse período eu estou disponível para ministrar. Então eu vou poder ministrar e a igreja vai me assistir com a mesma seriedade e atenção de presencialmente, quando eu estava presencialmente. Por quê? Porque antes desse tempo aqui, tudo que era transmitido num telão era superficial, era muito tecnológico, Deus não estava nesse negócio. Sim. Hoje não, hoje as pessoas estão entendendo que o Espírito Santo pode trabalhar das formas mais diversas possíveis, mesmo que seja uma mensagem que foi gravada 15 dias atrás, como, sim, por exemplo, que dia que o pastor Arthur gravou essa mensagem? Sim, e, no entanto, ministrou aos nossos corações. O pastor Lipão, quando foi que ele gravou? Ministrou os nossos corações? Não depende disso. A carta chegava 30 dias depois. Muito bom. Então isso é maravilhoso. Eu vi um papo de uns pastores, e era até o Tim Keller, alguns teólogos, e aí eles falaram assim, você consegue imaginar que pode ser que em 2030, numa conversa entre pastores, você fala assim, quem que está pregando lá na sua igreja? Pô, esse ano quem está pregando na minha igreja é o Tim Keller. E ele está passando todo um estudo do Tim Keller de domingo, e ele preocupado em pastorear, ele não está preocupado em fazer o ensino. E porque talvez você consiga até usar um holograma. Sim. Onde parece que o cara está de pé lá. Sim. Então são desafios que a gente vai ter que pensar, e eu acho que a gente tem que estar disposto a orar e discernir sobre isso, sabe? Não falar, não, e também não abraçar tudo, mas tá disposto a, de verdade, seriamente olhar para as Escrituras e discernir. Agora, uma questão que levantaram aqui, que eu acho que é muito legal da gente conversar, o que fazer quando você descobre pela internet que o Evangelho é muito mais do que estava sendo pregado na sua igreja? Esse ai. Eu acho que... O que você falaria? Eu falaria, bem-vindo ao clube, né? Eu tive essa experiência... assim, alguns anos atrás, para ser mais gracioso, mas houve uma revolução, na verdade, na igreja nos últimos 20 anos por causa da internet, por meio do ministério de pelo menos 2 ou 3 irmãos, que é o John Piper e o Paul Washer. A pregação desses 2 pastores
há mais ou menos 15 a 20 anos atrás, eclodiu no mundo uma transformação. Então, vários jovens começaram a passar por uma mudança na perspectiva deles de olhar o Evangelho, aquela pregação chocante do Paul Washer, por exemplo. Meu Deus. Tem documentário explicando o efeito dessa pregação e de outras pregações, porque varreu. Não, eu achava que era só comigo. Não, foi a mensagem que me despertou, assim. Eu achava que era só comigo. Quando eu fui ver, no mundo inteiro as pessoas foram despertadas por essa mensagem. Então, existe essa experiência que a gente vai ter de... Não, eu descobri que o evangelho que eu creio, o evangelho que eu prego, o evangelho que eu escuto todos os dias, não é verdadeiro ou não é completo. Bem-vindo ao clube. Todo mundo um dia vai ser despertado para que existe algo a mais do que tem no seu entorno, e isso vai se tornar uma jornada. O ponto é... O que fazer com isso? Se você vai se tornar ingrato com aqueles que até agora andaram com você, vai se levantar contra, ou se você vai ser uma pessoa amável que vai proporcionar mudança no seu entorno. E, claro, da parte da liderança, precisa de sabedoria, porque, assim, por exemplo, muitas dessas mudanças que aconteceram nos últimos 15, 20 anos foi dentro do movimento chamado neocalvinista. O que acontece? Então, vários jovens entraram por essa linha. Só que mesmo nas igrejas presbiterianas no Brasil está tendo problema. Por quê? Porque esses jovens querem que o seu pastor seja o Tim Keller, o John Piper, e não é um cara normal que se formou no Brasil, que não é o seu pastor, não é o John Piper. Não são pessoas de outro planeta. Exatamente, é gente normal. Então, às vezes a gente pode se tornar idealista, e isso é um problema. A gente tem que viver no mundo real. E eu acho também, eu tenho dito aos pastores, principalmente, eu gosto muito disso, tem um pastor que quando eu vou ministrar na igreja dele lá em Brasília, no final ele me chama do gabinete e diz: o que você viu aqui que eu preciso melhorar? Uau! Você que viaja, que conhece outras estruturas e tal, o que você viu aqui que a gente pode melhorar? O líder precisa ter um nível de curiosidade acima dos liderados. O líder precisa se atualizar, como dizia o Billy Graham. Você tem que estar com um jornal, na época do Billy Graham, quando a internet não era como é hoje, ele dizia, você tem que estar com o jornal na mão e com a Bíblia na outra mão. O grande problema hoje é que boa parte dos pastores mais velhos se esqueceram de que se eles não se atualizassem, perderia a próxima geração. Então, o meu conselho aos líderes que estão vendo todas estas mudanças é procurar se atualizar. Muito bom. Por quê? Porque hoje, por exemplo, eu estava falando sobre Esther pela manhã no estudo, daí eu perguntei para um querido lá que estuda bastante a Bíblia. Eu falei, olha, Mardoqueu, ele é da linhagem de Quis. Aí eu perguntei para ele, quem era Quis? Entendeu? Aí ele disse, não sei, mas eu percebi que na hora ele foi procurar no Google. Não sei, a tela ficou branca do lado. Exatamente, foi procurar no Google. E assim é nos cultos, assim é nas escolas, assim é nos estudos. Então, hoje, essa galera nova já não aceita mais uma mensagem que é pregada sem fundamentação, sem coerência teológica. Forte. Por isso, os pastores que estão nos ouvindo agora precisam realmente acompanhar essa mudança, porque está disponível. Sim. Não é algo caro, está disponível. Se você vai no Google hoje, tem uma riqueza, se você for criterioso para filtrar. Você vai no YouTube, tem assim, olha, é muito conteúdo disponível. Você vai, se você fala inglês, aí você tem inglês muito mais ainda. Eu comecei a fazer um curso de pregação de um seminário teológico alto nível, e eu descobri que era de graça no YouTube deles, com o John MacArthur e um outro irmão. Assim, aulas... são, acho que mais de 20, 30 aulas do seminário do John MacArthur, acho que é Grace Seminary, alguma coisa assim, de graça para estudar. Então, mas só
ir lá e começar a estudar. É interessante, o Douglas faz isso, eu faço isso e quero crer que a maioria faz isso. Quando a gente vai estudar sobre um assunto, um livro, você começa a ouvir pregadores. Você vai lá, você ouve o Nicodemos, você ouve o Hernandes Dias Lopes, você ouve o Luciano Subirá, você ouve os outros estudiosos e teólogos que têm profundidade, você ouve a todos. Aí você tem comentários no YouTube, aí você vai... Quer dizer, hoje só não tem para oferecer, certo? Dentro daquilo que é uma necessidade, quem realmente tem uma preguiça mental. E esse é o grande problema, esse conformismo. E outra coisa, o que eu tenho dito aos pastores por onde eu passo? Você precisa visitar, você precisa sair desse mundo seu, você precisa sair desse ambiente para conhecer outras estruturas e o que Deus está fazendo do outro lado, para você entender que o mundo não se resume naquele seu mundo ali. Entendeu? Tem muita coisa para o lado de fora, para o lado de fora dessa caixa que você vive. Eu sempre digo, olha, vai num outro país, se você pode. Eu fico admirado com alguns pastores que não são pastores de grandes igrejas, mas eles reservam um valor, um recurso, guardam para um tempo no ano, visitar novas estruturas de igreja, conhecer o que Deus está fazendo em outros países, em outros estados, dentro do próprio Brasil. Por isso, quando você visita esta igreja, você vê a grande diferença. Você vê a grande diferença. Então, esse é um conselho que eu deixo aqui, certo? Busque se atualizar e ficar atento às mudanças que estão acontecendo ao seu redor, para você não ter um sério problema, principalmente em relação à próxima geração. Sim. Porque a próxima geração não vai aceitar mais ouvir uma pessoa desinformada, desatualizada e incoerente teologicamente. Entendeu? Esse é o meu conselho. E eu estava lendo sobre as gerações, né? E principalmente eu queria ler sobre os meus filhos, né? A geração, essa última geração, eles chamam de Alfa, que nasceu a partir de 2010. E algo que mexeu muito comigo, e eu queria que vocês pensassem comigo, para eles não existe diferença de offline e online. Eles, na mente deles, não existe offline e online. Tudo é uma coisa só. Então, por exemplo, meu primo vir em casa ou eu ligar por vídeo. Então, o Davi joga, às vezes, o joguinho e eu vejo ele estar falando com o amigo da escola dele na hora ali. Vamos construir, vai lá, pega isso, tal. É como se ele tivesse vindo em casa. Então, para ele não tem essa diferença. Entendeu? Das duas coisas. E não tem limite para a informação. Para ele não existe o não sei. Por quê? Pesquisa aí. Para que serve? Qual que é a Luísa está aprendendo agora sobre o sistema digestivo, né? Qual que é o líquido que produz no fígado? Não existe não sei. Ué, tira o seu celular e olha. Qual o líquido que... Está lá na hora escrito e tal. Né? Então, é essa geração que está vindo aí para a gente pastorear. Então, meu irmão, você não está lendo, você não está fazendo curso, você não está se atualizando, você não está viajando, esquece, não vai ter como pastorear a próxima geração. Entendeu? Eles vão congregar online, lá no Hillsong, lá na Elevation, e eles não vão lá na igreja, cara. Aí, porque não tem resposta. Quando eles não vão, não adianta a gente começar com um discurso de jogar pedra. Não. De chamar... Porque tem essa coisa, a gente olha para a geração diferente da nossa. Eu tenho, por exemplo, dificuldade... Eu estou me esforçando com o TikTok, assim. Eu vou conseguir usar ainda. Muito bom. Tenho meus vídeos lá no TikTok, mas assim, não vai. Eu quero ver uma dancinha do Anjo. Não, eu tenho só dublagem de pregação engraçada. Só tenho isso. Entendi. E assim, mas eu quero conseguir fazer dancinha. Eu não consigo fazer dancinha. Então assim, TikTok. Dancinha profética. É uma ferramenta que faz a diferença. Eu não gosto, assim, porque eu olho o TikTok e me lembra todo um jeito de dancinha e tudo mais. Pô, dancinha? Da onde? Mas eu preciso tentar, de alguma forma, pastores que eu admiro estão usando o TikTok para comunicar a palavra. Então, precisa pensar para fazer isso. Tudo bem, a gente venceu, vamos dizer assim, vencemos o YouTube e o Instagram. Isso. Mas tem mais coisa vindo. Ali. Tem mais coisa vindo, né? Lá na mentoria, a gente colocou um bônus, e eu fiquei muito feliz, que a InChurch, que é uma plataforma de aplicativos para a igreja, e o Javier, que eu citei aqui, eles gravaram um curso juntos, que é Liderando a Igreja do Futuro. Então, ele fala sobre, porque o Javier está
muito ligado no business, né, nos negócios e tal, e ele fala sobre 7 mega tendências que vão afetar a igreja. E uma análise nesse prisma, né, de como será a igreja de 2030. Cara, então eu achei muito interessante, que é um dos bônus da mentoria. Mas eu queria fazer uma última pergunta, que alguém mandou bastante aqui, que é bem relevante. Até alguém perguntou qual era a pregação do Paul Washer. Só você escrever pregação chocante. Tá? No YouTube você vai achar. Mas não agora, tá? Que você está aqui na live. A última pergunta que eu quero fazer, alguém falou assim, como é que faz para a igreja se despertar para as demandas atuais? Porque, por exemplo, houve uma época que nós estávamos uma conversa calorosa de aborto. Nós estamos numa conversa constante de racismo. Nós estamos numa conversa constante de ideologia de gênero. E, pelo tanto que se conversa, não é o tanto que se prega. E a gente está pregando de coisas que ninguém está perguntando. E como é que faz para uma comunidade despertar para essas demandas assim? Que é um desafio de todos nós. Eu penso que, quando a gente faz algumas perguntas assim, um pastor geralmente tem a tendência de procurar um método que ele possa seguir, ou alguma atividade que ele possa estabelecer, ministério que ele possa criar, alguém que ele possa trazer que vai fazer isso. Mas a questão, minha opinião, é que eu preciso passar por uma mudança a tal ponto que eu me importe com isso. Então, por exemplo, não adianta eu falar de racismo como uma trend, como uma moda, se não é uma coisa que cai no meu coração, que eu vejo que isso é errado, que isso me faz chorar, que eu percebo que isso fere o coração de Deus e que eu tenho uma resposta a partir do Evangelho para isso. Então, para mim, nós não falamos de demandas atuais porque nós estamos desconectados das demandas. Engajados das demandas, nós não estamos engajados nas demandas atuais. Então a gente está desconectado disso, isso não nos fere, isso não nos preocupa. Não adianta a gente criar agora uma série de pregações sobre dilemas atuais, sendo que dentro de nós não é. Porque as pessoas vão saber que aquilo não preocupa a gente, que não fere a gente. Então eu penso que o primeiro passo seria ser ferido com as demandas atuais. Eu penso que dentro desta linha de raciocínio, o pastor deve sim começar a orar nesse sentido, até de repente, a partir dessa nossa conversa aqui, que haja um despertar no coração dos pastores para orar em cima dessas demandas atuais, para que isso pegue fogo no coração dele e ele tenha a coragem de dizer o seguinte: nos próximos 2 meses, cada domingo, nós vamos falar na igreja de uma demanda atual. É racismo, nós vamos orar sobre isso. Sim. E vamos ministrar. É aborto, vamos orar sobre isso e vamos ministrar. Vamos estudar, vamos pesquisar, vamos pesquisar, tudo, né? Exatamente. E levar esse estudo para o grupo pequeno, falar, nós vamos ministrar à noite e vamos levar durante a semana para ser discutido nos pequenos grupos, e cada semana um tema relevante: aborto, racismo, homossexualidade, violência doméstica, todos esses assuntos que a gente percebe que estão aí chamando a nossa atenção. Então, eu acho que esse é um ponto muito relevante, e você despertou no meu coração, de repente vai começar de nós aqui. Senhor, faz isso queimar no nosso coração, para que não seja mais um modismo, porque todo mundo está falando, eu vou falar também, mas porque nos incomodou como igreja. Não é? Nesse livro, até que eu indiquei no nosso kit, Caminhos Esquecidos, ele fala sobre uma igreja missional, né? E ele fala que a igreja tem que ter esse impulso missional, encarnacional. Porque ele vai falar o seguinte: nós temos que fazer missão como Jesus fez missão. E como que Jesus? Todo mundo vai concordar aqui que Jesus é um missionário. Sim? Saiu de sua terra, veio para outra, né? Para evangelizar, plantar a igreja. É um missionário. Como ele faz missão? Jesus não poderia, gente, vir brilhando, voando, aparecer no nosso meio e falar: vim salvar vocês. É o que muito missionário faz na África. Ele vem com roupa de europeu, com roupa de americano, com roupa de brasileiro, com cor de pele de brasileiro, de americano, superior, e fala: vim salvar vocês. E aí ele fala: como Jesus fez missão? Ele encarnou. Aí ele fala assim, a maior loucura da encarnação é: Deus morou num bairro 30 anos e ninguém sabia.
de tão normal que Deus era, de tanto que ele se tornou um de nós. E aí ele sentiu as nossas dores, ele pegou as demandas atuais. Então ele não era um sacerdote numa bolha que não sabia o que estava acontecendo no distrito, na periferia. Ele sentiu, e aí ele vai pregar, sabendo o que está acontecendo. Então, talvez esse passo atrás seria, cara, você está se envolvendo no que está acontecendo na cidade? Você foi lá no velório da criança que morreu de tal coisa. Você foi lá no hospital, você foi lá no bairro, você foi lá na passeata LGBT que aconteceu na cidade. Você saber o que está acontecendo, né? Para que a gente possa se importar, né? Encarnar, né? Encarnar, sabe? Se tornar para poder sentir as dores de dentro. Né? Jesus, ele foi empático, não é? Ele literalmente falando, se colocou no lugar do outro. Sim. Literalmente, né? Literalmente falando, ele se tornou homem. Exatamente, sentiu a nossa dor. Eu acredito que é exatamente isso que está faltando, e quando isso acontecer, vai haver uma revolução extraordinária. Muito bom. E o que a gente está... A mensagem final aqui, da igreja online, de tudo, é nós precisamos nos atualizar e seguir atualizando, seguir crescendo.